Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3, o canal plural da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, trazendo o melhor da comunidade científica brasileira para você toda a semana. No programa de hoje, nós temos um tema diferente daquilo que a gente está acostumado a tratar, mas nem por conta disso, menos interessante. Nós vamos falar hoje das humanidades digitais, a computação, a ciência aplicada às ciências sociais, um tema bastante interessante que vocês vão poder observar aí ao longo do programa. Para nos ajudar a discutir esse assunto, trazer mais informações, nós temos aqui o professor da Unifesp, o Luiz Leduino. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E também, professor, o Antônio Miguel, que vai aqui contribuir com as informações sobre os projetos. Seguindo em frente, no programa de hoje, nosso primeiro caso de humanidade digital é o uso da informática para melhorar o trabalho de pesquisa de historiadores. Esse é um trabalho que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Guarulhos em parceria com o INPE. Confira no VT um pouco dessa história. O projeto Pauliceia 2.0 é uma iniciativa do grupo IMACO, Histórias, Mapas e Computadores, que surgiu na Unifesp de Guarulhos em 2010. E o objetivo era explorar as possibilidades das tecnologias no ofício do historiador. O primeiro projeto do grupo foi um levantamento das principais enchentes ocorridas em São Paulo entre o final do século XIX e o início do século XX. Este trabalho já incluiu a elaboração de mapas com ruas e bairros atingidos. Aquele primeiro projeto era mais no sentido da gente se familiarizar com a tecnologia, explorar as possibilidades, e a gente ficou suficientemente confiante para um projeto um pouco mais ousado. A ousadia veio em forma de uma plataforma eletrônica, uma espécie de Wikipedia espacial sobre a Terra da Garoa. Humanidades digitais, que é justamente isso, discutir como as tecnologias e as humanas, as ciências humanas, podem produzir conhecimento. E existe nesse meio uma ética muito forte do trabalho colaborativo e da livre circulação do conhecimento. Principalmente quando você está numa instituição pública, como universidade pública, como é a Unifesp, ou o INPE, que é nosso parceiro, outra instituição pública, a ideia é de que o conhecimento deve pertencer à sociedade. E se ele for produzido com a ajuda da sociedade, melhor ainda. Dessa combinação toda, desse caldo, surgiu o Pauliceia 2.0, mapeamento colaborativo da história de São Paulo. O professor Luiz Fella, coordenador do projeto, afirma que o recorte para o Pauliceia 2.0 foi definido devido à grande relevância desse período para a história de São Paulo. Em 1870 tinha 30 mil habitantes. Em 1940 tem mais de 1 milhão. Então só isso já dá uma justificativa historiográfica que é um recorte pertinente a ser explorado. Mas não é só isso, porque nesse período, a gente imaginar que nesse período chegaram levas gigantescas de imigrantes, chegou a eletrificação, o bonde elétrico, uma revolução nos transportes, chegaram as indústrias, vai transformar a cidade numa cidade industrial, que é completamente diferente da cidade pré-moderna que existia. Tem muitos pares, muita gente discutindo esse tema, porque de fato é quase um caso único no mundo. As cidades cresceram muito naquele período, Berlim, Nova York, Buenos Aires, mas muito poucas saíram de um estágio tão pequeno, a transformação foi tão rápida como São Paulo. É um objeto atraente para pesquisadores, tem muita densidade historiográfica. E aí, se lembrar que a nossa plataforma ela é colaborativa, a gente tem que ter esse senso de oportunidade também, fazer um projeto voltado a um recorte que tenha muita produção, para que a plataforma tenha sucesso, que as pessoas realmente participem. Depois da definição do objeto de estudo, faltava encontrar um parceiro para realizar a parte tecnológica e viabilizar os recursos para colocar o Pauliceia em funcionamento. O projeto foi contemplado pelo programa eScience da FAPESP, que é um programa voltado a financiar
pesquisas que juntem a ciência da computação com alguma outra área do conhecimento, no nosso caso, história. A gente concorreu a esse edital, a gente foi contemplado e, junto com a parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Arquivo Público do Estado e a Emory University, compõem a equipe do projeto. A proposta do Paulicéia 2.0 começou a ser desenvolvida há 3 anos e será disponibilizada ao público neste mês de março. Qualquer pessoa com interesse em pesquisa ou na inclusão de dados históricos pode ser colaborador do projeto. Qualquer pessoa pode utilizar a plataforma. Qualquer pessoa, não precisa ser estudante de história ou de arquitetura, ou pesquisador, ou professor. Se alguém pode, por exemplo, alimentar a plataforma, o bar do bisavô. Tinha um bar na esquina do Bexiga, eu vou alimentar, dar o nome do bar, quando foi criado, as informações que eu tiver. Associações de moradores podem colocar a história do bairro ali, sindicatos, as greves que aconteceram no começo do século XX, o Centro de Memória do Sindicato quiser alimentar esses dados. Tudo que for espacializável pode ir para a plataforma. Tá aí o professor Luiz Ferla, lá de Guarulhos, explicando para a gente tudo sobre esse projeto inovador, né? Nós temos apenas um exemplo no mundo, lá nos Estados Unidos, mas que é uma plataforma paga, que no Brasil sendo desenvolvido aí por universidade pública em parceria com o INPE, trazendo essa novidade que pode ser aproveitada em mais lugares, em mais cidades. Nós vamos conversar agora com os professores, começando pelo Miguel. Miguel, essa vocação do INPE de auxiliar outras entidades, outras universidades nesse tipo de projeto. Tem um no qual você participou, nós vamos conversar daqui a pouco também, mas o INPE sempre à disposição dessas entidades. Como que é feito esse contato? Quer dizer, eu sou pesquisador, estou aí em algum lugar do Brasil precisando de uma ferramenta tecnológica para leitura de mapas. Como é que eu faço para entrar em contato com o INPE e pedir uma ajuda? Bom, na verdade, quer dizer, o INPE durante muito tempo trabalhou em certos setores, né, nas políticas ambientais, nas políticas espaciais, mas esteve distante das políticas sociais. Então isso não é um fator da história recente do INPE, embora lá atrás tenha feito um projeto muito interessante, muito bonito, que deveria ser recuperado em algum momento, se chamava Projeto Saci, que era um projeto de educação à distância, usando televisão já naquela época, enfim, mas isso na década de 60, 70 ainda. Então, essa foi uma das primeiras experiências. De lá para cá, foi uma vocação mais ligada ao que a gente chama de ciências duras, né, meteorologia e tal. A partir dos anos, meados dos anos 90 e 2000, início, por aí, um grupo de pesquisadores na área de observação da Terra, ainda, e aí na gestão da direção, à época do Dr. Gilberto Câmara, foi instituído aí um programa chamado Espaço Sociedade, que tinha por objetivo fazer o que a gente chama de diminuir a distância, ou diminuir o gap em inglês, mas diminuir, né, essa distância e construir pontes entre as tecnologias que a gente tem e produz no INPE e a possibilidade de aplicação dessa em setores que o INPE normalmente não frequentava. Então, das políticas sociais, em particular das políticas sociais territoriais e em particular das políticas sociais territoriais urbanas. Então, isso se dá a partir de 3 eixos, mas um eixo é a pesquisa, quer dizer, um eixo é ter a capacidade de fazer pesquisa básica que gera inovação, que gera um produto, mas unificado num projeto estruturante, um projeto que estrutura essas 3 partes, que não deve entregar produto, mas entrega uma solução que pode ser produtada ou não, enfim, mas nesses setores. Então, é um contato, na verdade, através desse programa, ou através da direção, ou qualquer um que entre, de alguma maneira ela vai ser distribuída, ele vai chegar e vai ser identificado as pessoas e os grupos com os quais esse demandante ou essa pessoa que demanda alguma coisa pode trabalhar. Agora, do ponto de vista de projeto de ciência, para o INPE não interessa fazer serviço.
O INPE não faz serviço, não é nosso objetivo fazer serviço. Existem indústrias para fazer serviço, existem empresas para fazer serviço. O que a gente pode fazer é inovação nesses setores. Construir conhecimento. Construir mais que conhecimento. Construir conhecimento e soluções. No caminho de construir solução, construir conhecimento, obviamente, usar os conhecimentos que a gente tem, mas em conjunto, como o Ferla aponta na fala dele. Quer dizer, não dá para fazer, trabalhar em projetos nesse setor que envolvam, que sejam encaixotados ou que você não, na verdade, trabalhe junto. Então, você tem que começar junto, seguir junto e terminar junto. Então, não dá para... Não é um serviço ou alguma coisa que você vende a alguém ou empresta a alguém. Você tem que construir junto. Lógico que foi uma provocação. A gente vai falar daqui a pouco no programa como é que foi o contato dos professores lá de Guarulhos com o pessoal do INPE, mas está aí a explicação do Miguel. Obviamente o INPE não tem lá uma prateleira com software que você possa chegar e ir recolhendo. Há necessidade de se construir essa parceria. Bom, Leduino, houve a participação da Unifesp também para viabilizar esse programa. E agora, né, a plataforma desenvolvida lá pelo setor do Miguel, da OBT, ela está pronta para receber mapas, nós vamos ver isso ao longo do programa, e ela pode receber outros recortes, outros municípios, outros períodos, né? O que precisaria, na sua opinião, como professor, para que a gente pudesse disseminar essa inovação aí para outras universidades, outras cidades do país, e quem sabe no futuro a gente ter aí todo o estado de São Paulo, ou quem sabe num futuro mais distante, obviamente, os mais de 5 mil municípios do país com espacializado toda a sua história. Bem, o projeto eu achei muito interessante, né? É uma parceria que passa a ser uma referência, na minha opinião, e o que você coloca é importante. Eu queria destacar, né, que o professor Ferla, meu colega da Unifesp lá em Guarulhos, destacou. O projeto ele é feito por duas instituições públicas que têm financiamento público e também da FAPESP, né? Então, o financiamento público, nesse caso, é fundamental. Então, eu acredito que o projeto ser expandido, como você está colocando, ele precisa ter financiamento público, precisa de parcerias. Então, pode ser tanto agências de fomento, como a FAPESP, né, no novo projeto, ou agências federais, como o CNPq, e prefeituras. Então, eu considero esse seria um ponto importante ser destacado, o financiamento público. O que eu achei muito oportuno desse projeto realmente é a interdisciplinaridade, né, de uma área de ciências humanas e ciência da computação que hoje domina todos os setores, né, que a gente conhece. Na indústria, por exemplo, né, a gente é muito procurado aqui no campus São José dos Campos por indústrias que estão querendo passar por um processo que eles chamam de transformação digital. Porque se a empresa hoje ela não tiver um desenvolvimento digital, seus colaboradores não pensarem em soluções digitais, ela está afadada a não existir mais, né? Então a gente tem vários casos acontecendo, e as empresas estão cientes disso. Se ela não fizer transformação digital, ela vai ficar para trás, na melhor das hipóteses. Então isso passa por todas as áreas. Agora a empresa ela tem financiamento, ela consegue fazer parceria com o recurso dela. Ela nunca vai, quer dizer, dificilmente ela vai financiar um projeto de interesse social. Então estou falando isso para destacar a importância do financiamento público. Acho que a minha resposta seria, isso é plenamente viável, é importante a gente expandir esse projeto, ele depende basicamente de financiamento público. Outra coisa que eu gostaria de destacar também, se me permite, claro, é que na fala final do professor Feller, ele destaca a participação dos alunos que vão fazer um curso aqui, né, são alunos de ciências humanas que vão fazer um curso aqui no INPE. Então imagina a formação que esse projeto, além do seu produto em si, que ele está dando para esses alunos. Então, a gente está formando alunos que são muito melhores do que nós, então isso traz bastante esperança. Projetos desse tipo de inovação, pesquisa, é muito importante ter na universidade, no nosso caso. A gente está formando alunos melhores, alunos capazes, eles vão no futuro propor projetos ainda melhores, né? Então acho que esse é para mim, do ponto de vista da universidade, o maior ganho desse projeto é a formação de recursos humanos jovens, né? Capazes de inovar, de unir ciências humanas e computação de uma maneira muito mais natural do que a gente. O senhor me permite, professor, completar, não só os alunos
de lá vindo aqui, mas os alunos daqui de computação que foram para São Paulo Sim. tiveram uma aula aberta lá no centro de São Paulo, que aliás eu gostaria, por exemplo, de ter participado, que deve ser um grande barato você circular ali pelo centro de Com São Paulo certeza. com um professor que é especialista mostrando para você, ó, isso aqui começou assim, isso sim, com certeza foi a grande... O grande barato do projeto. Agora, das peculiaridades, né, daquilo que ele falou, acho que o mais interessante é essa possibilidade de qualquer um ser autor da história e poder registrar fatos que não estariam aí num escopo comum de pesquisa. Por exemplo, o neto, e registrar lá que o avô dele tinha um bar no Bexiga em determinada época, com determinado nome. O que vocês pensam que pode resultar esse tipo de trabalho? Qual que seria, vamos imaginar, o trabalho está sendo lançado agora em março, vamos imaginar que ele tenha a adesão que se espera dele. O que nós podemos ter com essa ferramenta daqui a 1, 2, 3, 4 anos? Será que vai ser possível fazer uma viagem virtual aí pelo centro de São Paulo? Bom, Pois, qualquer um dos dois, fica à vontade. Eu queria, antes de entrar na sua questão, só fazer uma consideração, duas, aliás. A primeira, sendo mais objetivo na relação à pergunta, desde 84, né, o INPE criou a divisão de processamento de imagens. E essa divisão de processamento de imagens que existe até hoje, que hoje está na área de observação da Terra, desde 84 ela começou lá atrás, quando a gente ainda nem falava de mapas, enfim, né, em estudos de dados que a gente chamou de dados geográficos, sistemas de informações geográficas, a gente entrou nisso muito antes do mundo. Então, a gente criou uma referência em conhecimento e apropriação sobre como fazer tecnologia para trabalhar com dados geográficos. Isso no Brasil e fora, internacionalmente também. Então, muitas das pessoas que hoje, há algum tempo, mais recentemente, isso virou meio, né? Parece que... mas essa referência acabou centralizando, quer dizer, ela tem uma centralidade no INPE. Então, muita gente procura, uma vez que quer trabalhar com dados espaciais e tecnologia que trabalha com eles, com esses dados espaciais que eu estou dizendo aqui, é aquele dado de representação do território, não necessariamente só imagens de satélite ou dados produzidos através de dispositivos espaciais. Então, essa é a principal... o principal ponto em que as pessoas procuram. Por que o Ferla, o professor Ferla, procurou o INPE? Porque, em princípio, né, ele tem essa referência de trabalhos com o sistema de informação geográfica, a tecnologia que ele precisa, e aqui ele sabe, ou no Brasil ele sabe que encontraria. E aí encontrou a pessoa, que é a doutora Karine, que é coordenadora em conjunto com o professor Ferla e que desenvolve esse projeto. Então, a Karine seria ótimo se ela pudesse, em algum momento, esclarecer melhor essas ligações do projeto. A sua outra questão, que é muito legal, porque a gente fica, né, muito motivado de colocar dado, então isso é construção de bases participativas, isso começou também, já tem lá atrás, há 10 anos, com um cara chamado Goodchild, mas isso tem um problema quando o dado é um dado historiográfico. Tá? Embora seja muito bonito que o neto diga isso ou que aquilo, isso é muito legal para a gente colaborar e a gente ter um senso de território, um senso de identidade, mas do ponto de vista da pesquisa histórica eu preciso também qualificar esse dado. Então, isso impõe, isso que é uma coisa legal dos trabalhos de interdisciplinaridade que você dá. Por quê? Porque agora, então, o time da Karine, o time da doutora Karine e o time da computação tem que trabalhar coisas que não existem, novas métricas e sobre um dado mais difícil, para, quando esse dado for usado para o trabalho historiográfico, como é que eu qualifico esse dado? Que certeza eu tenho sobre essa informação? Eu posso usar essa informação ou não para o meu trabalho historiográfico? E isso é só um desafio, isso não é um problema, não é uma limitação. É um desafio para que eu invente novas métricas, novos algoritmos, novas possibilidades para qualificar esse dado. É o que a gente chama da incerteza sobre esse dado ou da qualidade desse dado para o trabalho historiográfico. Então, essa junção acaba colocando problemas que antes não existiam, em que você tem que gerar novo conhecimento, e de novo conhecimento, a inovação, que é um novo algoritmo, um novo produto, uma nova... Isso aqui é fantástico. Toda vez que isso acontece, essa junção de áreas,
organizadas por um problema, muita coisa acontece. Só para traduzir para quem está em casa, né? Quer dizer, nós temos alguém que estudou e se formou para fazer programação. Num determinado momento ele é colocado em contato com um problema para resolver, que é a turma do pessoal da história, que tem as suas metodologias para confirmar que esse dado é correto, aquele não é correto e tal. Aí, quer dizer, tem que juntar essas duas áreas do conhecimento, e o pessoal da informação, além do pessoal da história, vai ter que bolar maneiras de eletronicamente o sistema falar, opa, peraí, há uma incongruência aí, nós precisamos, isso aqui tem que ficar sob stand-by e tudo mais. Isso. O professor falou um pouco da possibilidade de ter até gestores, né, da informação. Bolar juntos, né, porque na verdade você tem 3 componentes aí, né? O historiador, no sistema como um todo, o historiador, né, aquele que está interessado na informação histórica. Mas você tem o usuário comum, que está interessado na informação sobre a cidade, sobre o seu território. Para ele não tem... Né, o exemplo que você deu do meu neto já é suficiente. Né? Agora, para o historiador não. Então você tem diferentes tipos de usuário de uma mesma informação. E problemas na construção dessa informação, porque ela é coletiva. Qualquer um pode colocar lá. Como é que eu garanto que quem está colocando aquela informação é uma informação verídica, relevante, pessoal? Então, esses são desafios muito interessantes do ponto de vista computacional. Né? E são desafios também para o problema da historiografia de São Paulo. Então, na hora que você junta isso, nem o computeiro vai conseguir resolver sozinho, nem o historiador vai conseguir resolver sozinho, mas os dois juntos vão produzir um conhecimento diferente, em geral vai ser um tipo de métrica sobre essa informação, que vai qualificar essa informação em algum nível. Né? E essas métricas são inovação do ponto de vista tecnológico, estritamente. Porque elas podem ser aplicadas aí, mas em outros lugares também. Muito legal ver um computeiro chamando um computeiro de computeiro. Nós vamos falar mais sobre esse inovador projeto Pauliceia 2.0 depois do intervalo. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco Brasil Consciência, hoje falando de humanidades digitais, informática aplicada às ciências sociais. Nós já mostramos no primeiro bloco o principal assunto desse nosso programa, o projeto Pauliceia 2.0, que é encabeçado lá pela Unifesp de Guarulhos e em parceria com o INPE, que desenvolveu a plataforma. Vamos dar uma olhada no VT, como é que funciona, né? Um pouquinho do funcionamento desse sistema que já está na internet e que agora já está disponível para quem quer imputar dados sobre a história de São Paulo no período recortado. Acompanhe. Essa daqui é a página inicial da nossa plataforma. Aqui você vai achar o que é a plataforma, como ela foi feita, alguns dados sobre a plataforma, sobre a equipe que realizou a plataforma, o financiamento, a tecnologia utilizada. Aqui nessa aba também tem como vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui a gente tem uma aba chamada Mapa, onde você tem acesso ao que de fato é a plataforma, que é o mapa. A gente pode pesquisar o endereço. Por exemplo, Avenida Tiradentes, número 11, no ano de 1936. E ele vai achar aqui a localização aproximada desse endereço naquele ano. Aqui é a Avenida Tiradentes. E a gente pode ver esse endereço nas cartas históricas, né? Nos mapas. Aqui a gente tem alguns mapas disponíveis. A gente pode trocar e ver como esse endereço era em outras cartas, né? Em outros mapas históricos. Este aqui, por exemplo, ele foi levantado pela Companhia Cantareira de Esgoto. E a gente também pode desligar todas as camadas e ver como esse endereço é no mapa atual. Esse é o mapa OpenStreetMaps, de onde é esse endereço atualmente. Uma das funcionalidades da plataforma que é adicionar camadas que você já produziu em um software de SIG. SIG é Sistema de Informação Geográfica, é um software específico para criação de camadas de dados geográficos. Certo. Tá? Eu vou adicionar aqui, no caso,
é uma camada que o grupo já produziu. E eu também puxei essa camada das indústrias Bom Retiro que vocês também já observaram. Então os pontos rosa são essas indústrias Bom Retiro e a enchente está aqui com o contorno em preto. Uma das funcionalidades da plataforma é poder mexer nas cores dessas camadas. Então eu vou colocar aqui uma cor mais azulada. Essa enchente de 1929 que a gente produziu, ela está muito baseada na tese da Odete Seabra, no Menos Rios, Menos Poder. E ela mostra mesmo a extensão dessa enchente, como ela foi extremamente cruel, extremamente extensa na cidade. Dentro do recorte que a gente fez da enchente, do nosso recorte, que é entre Osasco e a Penha, essa é a extensão da enchente. Ela pega toda a extensão do Pinheiros e uma grande área da várzea do Tietê. A várzea do Tamanduateí fica muito mais complexa, na verdade, de mensurar qual foi a extensão da enchente, porque ela é muito mais íngreme, toda essa várzea. Mas ela funciona muito bem, essa visualização, para as várzeas, tanto do Pinheiros como do Tietê. Se eu tiro a camada... Dá para tirar e desligar e ligar novamente. Tá aí então um pouco do funcionamento, software extremamente simples, apesar de toda essa diversidade de informações e essa possibilidade de ir empilhando mapas públicos, mapas disponíveis atualmente na internet, todos referenciados, casando direitinho um em cima do outro, isso é sensacional. E ainda o aluno explicando que existe a possibilidade de usar software já em uso por outros sistemas que conversam com a plataforma, né? Como é que se chega a esse resultado? Já estava pronto num programa anterior? Na verdade, a tecnologia que a gente chama hoje de sistema de informação geográfica, ela nasceu nos anos 60. Então, né, ela trivial para vocês. Ela nasceu no Canadá. Não, para todo mundo. É que hoje ela chegou no seu aparelho de celular, quando você está usando enfim, qualquer aplicativo que tenha mapa, você está usando elementos, ou seja, componentes, né? Componentes são pequenos pedaços de software, módulos, um processo, outro processo, que juntos fazem um aplicativo, que é o Google Maps, ou o OpenStreet, ou o Spring, que é um produto nosso do INPE, ou o TerraView, né? Todos vêm de uma biblioteca, de componentes de software que juntos montam uma coisa. Então, no Pauliceia, por exemplo, o que promove essa possibilidade do ponto de vista tecnológico é uma tecnologia, que é uma evolução dessa tecnologia de 86, que a gente veio falando lá atrás. Então, no INPE, na divisão de processamento de imagem, a gente tem uma história tecnológica com dados, com tecnologias que tratam dados espaciais, que são esses dados matriciais, que são nesse formato como imagens, ou dados vetoriais, que são esses dados como mapas, que a gente viu ali no exemplo, né? A gente vem evoluindo essas tecnologias e hoje a gente tem uma biblioteca de componentes, ela chama Biblioteca Terra Livre. Então, com base no que existe nessa biblioteca, que também se apoia em várias outras bibliotecas, que, no nosso caso, o uso de bibliotecas abertas. Então, o que são bibliotecas abertas? São bibliotecas em que você tem acesso ao código, esse código é livre para você se apropriar dele, modificar e construir mais. Porque aí você pode compartilhar no mundo um monte de componentes. Então, alguém faz um para mexer com o mapa, alguém faz um para mexer com juntar, alguém faz um para colocar a cor azul, e aí você usa esse conjunto de coisas. Nós temos uma, que chama Terra Livre, que também usa outras, e com esses componentes, né, a Karine e seu time, do ponto de vista tecnológico, conseguiu montar essa outra plataforma. Pode-se fazer vários produtos. Essa é uma plataforma montada com esses componentes, com esses pedacinhos que são agrupados tecnicamente no que a gente chama de uma biblioteca de componentes geográficos. E é isso. Professor Leduino, e essa possibilidade do aluno graduando ou pós-graduando de buscar esse conhecimento prático por meio de um projeto de pesquisa tão interessante como esse? O que tem em desenvolvimento hoje
na Unifesp que o senhor tem conhecimento, que o senhor possa citar para a gente, por exemplo? Bem, esse processo, como eu disse, né, no primeiro bloco, é essencial para a gente formar jovens capazes de criar soluções inovadoras para os problemas da humanidade, né? Problema da água, problema do clima, da desigualdade social. Então é por meio do... Isso o aluno vai expandir muito mais do que na sala de aula, né? Ele vai, num trabalho de pesquisa e desenvolvimento, ele vai aprendendo com o professor, com o pesquisador, como que é o processo, né, de criação de conhecimento. Então isso é essencial. No caso aqui da Unifesp, a gente tem vários projetos mesmo. Nós temos aqui na Unifesp São José dos Campos 100 professores, todos desenvolvendo projetos de pesquisa, alguns em parceria com o INPE, por exemplo, com o CEMADEM, né, desastres naturais. Então a gente tem alunos trabalhando junto com o CEMADEM, né, foi colocada aí a questão de uma grande enchente de São Paulo, né, na década de 20. Então a gente tem um projeto junto com o CEMADEM, a gente participa junto com o CEMADEM, projeto coordenado pelo professor pesquisador Leonardo, que é de mapear, né, os pontos onde tem mais enchentes em São Paulo, para tentar, onde vão ser colocados sensores, né, o Miguel certamente conhece bem isso, de maneira a você cobrir, né, São Paulo é uma cidade muito grande, infelizmente ainda com muitos pontos de alagamento, de forma a soar alarme, né, no pior dos casos, mitigar os efeitos de uma enchente. Tem participação de aluno esse? A participação de aluno. Na verdade, todos os projetos nossos de pesquisa têm participação de aluno. Na minha opinião, a principal função da universidade é a formação de recursos humanos. Então é importante fazer pesquisa para o aluno aprender a fazer pesquisa. É importante estar em contato com a comunidade, fazendo extensão universitária, para o aluno saber que ele precisa gerar conhecimento para melhorar a qualidade de vida da população. Então, realmente, essa interação, essa participação dos alunos, desde a graduação, pós-graduação, até em disciplinas, né? Hoje a gente tem trabalhando um novo conceito de metodologias ativas. Na própria disciplina, em sala de aula, o aluno está resolvendo problemas reais que vão, no final da disciplina, talvez ajudar a melhorar a vida de alguém. Vamos dar uma olhada no outro lado da equação. Estamos aqui com o Miguel falando a respeito do INPE, mas vamos ouvir a opinião de quem realmente participou do projeto, inclusive de quem fez essa ponte entre os pesquisadores, entre o pessoal da história lá de Guarulhos, da disciplina de história lá de Guarulhos, e o INPE aqui em São José dos Campos. Acompanhe no VT. A gente tem um grupo aqui na UBT, na BTI, que é um grupo de desenvolvimento, né, de sistemas, de ferramentas, né, para desenvolvimento de aplicativos geográficos. Então nós desenvolvemos várias ferramentas como a TerraLib, que é uma biblioteca de uso geral para desenvolvimento de aplicativos geográficos, o Terra Brasilis, que é uma ferramenta para a construção de portais, né, de plataformas web. Então, dado esse histórico, né, o pessoal do IMACO, né, da Unifesp de Guarulhos, nos procurou para entrar nesse projeto. Então, eles queriam desenvolver uma plataforma para a produção de mapa histórico colaborativo para a cidade de São Paulo. O INPE não tinha um software e, digamos, acoplou o nosso projeto. E isso acho que é uma das coisas mais legais desse projeto. O INPE desenvolveu e está desenvolvendo com a gente essa tecnologia. Inclusive, essa era uma das condições do edital da FAPESP, que as duas áreas do conhecimento produzam conhecimento novo. Eles explicaram rapidamente o problema, aí o primeiro começou a explicar já a parte computacional, o que teria que ser feito. Aí o Luiz, Perla e Jeff interromperam e falaram, olha, você está falando para nós é música, nos nossos ouvidos. Então começou ali a nascer uma parceria aí. É uma interação cotidiana muito forte. Skype, reunião lá, reunião aqui. A gente já fez 4 reuniões gerais do projeto, com os 29 pessoas presentes, inclusive o pessoal em uma delas dos Estados Unidos veio. Para mim foi um aprendizado. E foi importante que a Karine até sugeriu para o grupo do História, vocês não querem fazer um passeio com gente em São Paulo explicando a parte histórica? Bom, eles fizeram isso no dia 21 de abril do ano passado, ano passado. Foi excepcional. Então é exatamente essa relação que eu acho que é o mais gratificante desse projeto. O produto final, a gente é suspeito para falar, ele é muito legal, mas o processo também é uma experiência incrível. A parte computacional
computacional, né, que foi desenvolvida, toda a parte da plataforma, o serviço de geolocalização, toda a parte de controle de usuário, né, para os pesquisadores entrarem com as informações, tudo isso foi feito de maneira genérica, né, que pode ser customizado para uma outra região, para um outro tempo. A única coisa que, se tiver um projeto, por exemplo, que vai construir, que vai aplicar essa ferramenta, por exemplo, Rio de Janeiro, esse projeto teria que produzir essas informações históricas mínimas, que é rua, né, as ruas e os mapas, um por década, daquela região que ele vai trabalhar. Existe a possibilidade? Existe. Porque, como é uma tecnologia aberta, e a ideia de um mosaico de projetos desse tipo é o que a gente pretende fazer, a gente pretende estimular. Porque quem quer fazer isso para outras cidades não precisa inventar o caminho das pedras, sair do zero. Comprar um software. Comprar o software. A gente quebrou muito a cabeça para fazer esse. Os bolsistas que estão aqui atrás tiveram que fazer o banco de dados umas 3 vezes. Quase quebraram o computador na cabeça do outro. Mas por quê? Porque sem falsa modéstia, é um projeto que tem um lado inédito importante. Mas como ele é inédito, mas é aberto, a ideia é que realmente aconteça isso. A minha cidade, em Porto Alegre, em Fortaleza, eu quero fazer um projeto como esse. É muito mais fácil. Isso a gente pode falar com segurança. Hoje é muito mais fácil. À disposição a tecnologia, ela está completamente aberta. E não só ela está disponível, mas a equipe do projeto está entusiasmada e disponível a discutir isso com interessados nesses outros recortes. Legal, então a contribuição aí dos pesquisadores do INPE responsáveis pela plataforma que está dando vida ao projeto Pauliceia 2.0. Você que está em casa e que quiser contribuir com esse período histórico da cidade de São Paulo, você tem alguma informação, você quer imputar dados de algum estudo histórico, a plataforma já está disponível, é só procurar lá, Pauliceia sem acento 2.0, é facinho de você encontrar e participar. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta, um instante só. Estamos de volta ao terceiro bloco Brasil Consciência com muita informação para vocês. Hoje falando de humanidades digitais. Abordamos nos 2 blocos anteriores do nosso programa a questão do projeto Pauliceia 2.0, essa plataforma colaborativa que teve apoio do INPE para ser desenvolvida e que vai proporcionar a possibilidade de historiadores e pessoas comuns de imputar dados, acessar dados também na internet sobre a história de São Paulo, num recorte lá entre 1870 e 1940. Nesse terceiro bloco continuamos a falar dessa área, mas agora vamos apresentar um outro projeto que também teve a parceria do INPE. O Miguel vai poder nos explicar melhor, o projeto Saudável. O que foi essa iniciativa, Miguel? Quando que ela aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Saudável já tem algum tempo, um projeto que começou com uma oportunidade única e interessante num arranjo que o Ministério da Ciência e Tecnologia, à época, né, e, na verdade, as políticas públicas nessa área de ciência e tecnologia promoveram, como o Leduino colocou, a ampliação de financiamento público para pesquisa e inovação aplicada. Isso foi um momento em que funcionava uma coisa que chamava fundos setoriais, né? Os fundos setoriais eram uma renúncia fiscal, mas essa renúncia fiscal de alguns setores e empresas, elas iam para o Ministério da Ciência e Tecnologia e elas eram alocadas por comitês setoriais, aeronáutica, espaço, saúde, tal. E ali esse dinheiro era então coordenado para propor projetos grandes nacionais, redes nacionais, para atacar certos problemas. Então, Saudável nasce desse conjunto de possibilidades, competências que existentes, redes não nascem do nada, né? Elas têm que nascer de trabalho anterior. Então, obviamente que a construção do projeto foi baseado numa construção anterior, em trabalhos anteriores, entre pessoas, grupos e instituições, que é como as coisas nascem. E a oportunidade do financiamento.
numa escala nacional. Então, isso é o segredo das coisas acontecerem, né? Então, naquele momento, dado que a gente tinha um conjunto de pessoas, uma rede que já trabalhava com um assunto específico, que era a questão da dengue, que até hoje é um problema relevante, e esse assunto era tratado já naquele tempo entre a Fiocruz, no Rio de Janeiro, com dois de seus departamentos, a PROC-C, que é a computação científica, e a Escola Nacional de Saúde Pública, os epidemiologistas, o Centro Ageu Magalhães, em Recife, que é um centro de referência na área de entomologia, na área de dengue, a Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Estatística, depois também na computação, que trabalhava com modelos matemáticos, enfim, que a gente precisava, a Universidade Federal do Paraná, que também trabalhava no Departamento de Estatística, que também trabalhava, um grupo trabalhando forte com modelos, matemáticas para esses modelos, e a Prefeitura de Recife, naquele momento que se associou e disse, não, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, e falaram, nós vamos trabalhar em conjunto para colocar esse conjunto de inovações e verificar como é que isso se comporta em relação à dengue. Então, foi um projeto muito interessante nesse aspecto. Ele tinha pesquisa básica, construção de inovação e possibilidade tecnológica e aplicação direta, né, num teste que no final gera metodologia, produto e etc. Quando foi mais ou menos, Miguel, que começou esse projeto? No início dos anos 2000, a gente já tinha essa rede estruturada de alguma forma, quer dizer, elas trabalhavam, o INPE de alguma forma trabalhava com o Paraná, trabalhava com Minas, trabalhava com a Fiocruz, e dada a oportunidade de financiamento público, bem lembro, foi juntar essas pontas e colocar num contexto, num território específico. Nesse caso, a gente tinha uma metodologia que a gente chama de cidade-laboratório, que é uma cidade real, né? E essa cidade-laboratório foi Recife, onde ficava o Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, que é a Fiocruz Recife, que trabalhava em conjunto com a Secretaria no programa de controle da dengue. Legal, enquanto o Miguel vai falando, a gente vai vendo as imagens, então, produzidas pelo programa Saudável na Oportunidade. Então, essa iniciativa, que teve todo esse pool, essa rede de órgãos, de institutos, de membros, entes governamentais, ela se propôs a fazer um combate do mosquito Aedes aegypti na cidade piloto, e vocês utilizaram o quê? Como é que foi feito esse trabalho? No que a computação, a cartografia e a análise dos mapas contribuiu? Então, na verdade, você tem, no sistema de saúde, ele é muito bem estruturado, em esferas, e você tem programas de controle para diversas zoonoses, e você tem um programa específico, é o programa da dengue, associado ao Ministério, quer dizer, coordenado pelo Ministério da Saúde. Esse programa tem uma estratégia de olhar para a questão da dengue na escala nacional, que é uma medida de larva, ele mede a larva do mosquito nas caixas de água. Essa medida sempre foi muito questionada pelos entomologistas, enfim, que não era uma medida adequada. Então, o Saudável nasce, de alguma forma, para apresentar outras perspectivas de medidas e como essas medidas poderiam escalar nacionalmente. E aí, discutir com o Programa Nacional se você poderia ter outra estratégia de controle de mosquito. Então, a dengue é o desfecho final. E é uma doença complicada, enfim, é um processo, um ciclo complicado, mas o controle do mosquito, como você não tem vacina ainda, não tem, o controle do mosquito, controle entomológico é super importante. E para o controle entomológico, o território é fundamental. O território é fundamental, porque o mosquito vive no território, o mosquito vive na cidade. E o mosquito da dengue, o Aedes, ele é um mosquito ainda que se adaptou muito bem à vida domiciliar, então ele vive no domicílio também. Então, para trabalhar com o controle de dengue efetivo, você tinha que, de alguma forma, enxergar o território, o lugar onde vive o mosquito e vivem as pessoas, porque é do encontro desse mosquito contaminado, né, com as pessoas que começa o processo e o ciclo todo da doença. O mosquito vai picar alguém, que vai ser picado
por outro mosquito que vai picar outra pessoa em outro lugar. Imagina na cidade, a cidade, você anda de ônibus, você se move, esse mosquito ele é fantástico, né? Um ovo dele vive de 8 a 18 meses, né? E basta colocar na água, temperatura, condições de temperatura e adequadas, ele eclode. Para quem inventou a doença, ele é um ótimo vetor, né? Ele Dengue, é um febre, excelente. E chikungunya, enfim. A gente já sabia, né? E hoje ela estoura de novo, é o mesmo vetor, e ainda temos 2 espécies. Então, toda vez que a gente mexe com esse tipo de doença de transmissão direta e doença transmitida por mosquitos, você tem esse problema, que esses bichinhos são fantásticos do ponto de vista biológico, e eles estão interagindo com as pessoas. E onde que eles interagem com as pessoas? Na cidade. Dentro das casas. Na cidade, não é a casa. A casa, por isso que esse programa, quer dizer, o programa de dengue, precisa olhar não o domicílio, ele precisa olhar o território, a cidade. Você circula na cidade, né? Você mora num lugar, trabalha em outro. Onde você pegou dengue? Onde você mora ou onde você trabalha? Ou onde você estava na área de lazer? Então, não há como controlar a dengue sem olhar o território. Porque é pelo território, é ele que faz a ligação entre as pessoas e o mosquito. O link entre o mosquito e as pessoas é o território. E aí, as tecnologias de representação de território, que são todas essas que a gente vem falando, desde o Pauliceia 2.0, são as tecnologias que a gente trabalha no INPE, que no fundo são isso, são tecnologias de representação do território. Só que o território geográfico tem uma complexidade muito maior do que linhas, polígonos, né? Atrás de cada linha tem um monte de coisa, atrás de cada polígono tem um monte de coisa. Um conjunto de linhas desenha uma casa, mas aquilo não é um desenho. Alguém vive ali, uma família vive ali. Que família vive ali? Quais as condições que aquela família vive ali? Qual o potencial de interação daquela família, naquela casa, naquele lugar, com um mosquito, naquele lugar? Então, olhar, representar o território do ponto de vista tecnológico é fácil. Não o território. Representar, construir linhas, polígonos, mapas e fazer um desenho de onde você está é simples. Agora, agregar o que você não vê é o mais difícil e é a tarefa que você precisa quando tem que representar território, que é juntar as linhas e polígonos às histórias. As histórias das pessoas, do Pauliceia, ou as histórias daqueles domicílios naquele lugar, das condições daquele domicílio, das condições daquela família. Enquanto a gente está falando, estamos mostrando algumas imagens, aí os equipamentos utilizados pela Fiocruz. Isso aí era um cartão que era coletado nessas armadilhas, Miguel? Então, esse é um desenvolvimento que é o interessante dessas associações. Essa maquininha não estava prevista no início do projeto. Como foi visto no vídeo anterior, então eu estava falando do território, mas a gente não pode, a gente tem que de alguma maneira amostrar, né, fazer uma amostragem daquele território. Aquele território concreto é a cidade do Recife. Mas onde na cidade do Recife eu vou colocar minhas armadilhas para poder ter uma tentativa de estimar como é que essa população de mosquitos vai acontecer. Então, com tudo isso eu tenho que usar todas aquelas informações de território e escolhemos 6 sítios amostrais. Nesses 6 sítios eram depositadas armadilhas de oviposição, que a gente chama, que eram feitos pelos agentes de vigilância de saúde ou de vigilância ambiental da prefeitura. Chegavam na casa, pediam e colocavam. Cada armadilha dessas está registrada no seu local, como a gente viu no filme anterior. Quando a gente recolhia semanalmente, 2 vezes por semana, essas palhetas, onde a fêmea do Aedes aegypti depositava o seu ovo, né? Para ver a intensidade e a densidade de oviposição e aí você fazer uma estimativa de como é que está essa população e o risco de você ter uma eclosão de dengue. Quando a gente ia contar, isso era contado manualmente pelas meninas. Elas estavam ficando vesgas. Porque elas são milhões de ovos. Sim, manualmente, elas contavam 2, 3, no microscópio. Né? 1 milhão, 1 milhão e 1. E aí vinha paleta, e elas tinham que ficar contando e elas estavam ficando vesgas. E isso, então, de novo, quer dizer, na hora que a gente se coloca numa situação prática, as tecnologias, os problemas acontecem e você tem que mobilizar E aí no grupo você não tinha, mas tinha um departamento de engenharia biomédica da Universidade Federal de Pernambuco e aceitou o desafio, falou, vamos pensar e bolar e fazer alguma coisa. E aí bolaram essa maquininha, né, construíram, que você coloca a paleta, ela lê, ela faz
é semi-automática, mas ajudou demais as meninas, né, pararam de ficar vesga, todas voltaram a ficar sem problema na vista e tal, e começaram. E aí, diretamente, você coloca a paleta, ela faz a contagem semiautomática e ela alimenta o banco de dados geográfico, que é esse banco de dados com localizações, que é onde todas as análises são feitas. Então você sabe em que lugar da cidade, quanta posição, em que dia da semana, em que hora. Somado a isso, também a gente tinha medidas de precipitação, de temperatura de cada sítio para fazer associações entre, ou buscar entender melhor a dinâmica de produção dos mosquitos transmissores. Se está botando mais ovo onde chove mais, onde chove menos, tentar onde faz ver mais calor. onde... Isso. E qual que foi o que aconteceu com esse projeto? Vocês, naquele momento, tiveram algum sucesso no combate à proliferação do mosquito? Então, o nosso papel na organização, o nosso papel no sentido da inovação e da academia foi criar o conhecimento e criar as bases e as tecnologias, as inovações e o arranjo. A operação, ela só pode ser feita pelo serviço de saúde. Então, era impossível fazer um projeto desse sem ter a colaboração de quem tem na ponta, por atribuição legal, fazer o controle. E esse caso era a Secretaria Municipal, que era nossa parceira. Então, ela também estava junto o tempo inteiro. E ela teve que treinar a gente em sistema. A mesma coisa que o Leandro está falando. Treinar aí os agentes públicos, os alunos treinando os agentes públicos, para poder entender os mapas, para poder ir lá. O agente de saúde que ia na casa, ele tinha que levar uma fichinha, porque ele tinha que levar um GPS, ele tinha que registrar aquela máquina. Então, todos eles foram treinados nisso e tal. Mas eles que fizeram o controle. Então, com base nisso, o controle era semanal. E aí tinham estratégias de controle, que são basicamente duas. Você tem um controle que a gente chama de territórios livres de Aedes adultos, né? Então você vai com aspiração e tal, mecânica, e com inundação, que é você construir muitas armadilhas, não para capturar, mas colocar em lugares onde você tem um monte de lugar de oviposição para enganar a fêmea, para que ela deposite o ovo ali, e você coleta aqueles ovos e incinera depois. Então, no momento que você está em uma crise, você baixa o número da população. Essa inundação também foi feita usando as escolas públicas, gerando as garrafas PET, fazendo tal, imobilizando, porque é um processo que só funciona com mobilização comunitária, com uma Secretaria de Saúde que tem a disposição e a vontade de fato, participar dessa mobilização comunitária com seus agentes e tal, junto com tecnologia e inovação. E aí sim, funcionou. Em várias... De Recife foram ultrapassadas outras cidades de Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, Ipojuca, que é perto de Porto de Galinhas, Fernando de Noronha. O problema dessa tecnologia qual é? Ela é barata. E como ela é barata e ela é participativa, né? Ela é barata, ela é participativa, ela é efetiva, ela não dá certo. Né? Então o que dá certo é carro, fumacê, que não resolve o problema porque o fumacê só ataca o mosquito alado, aquele que voa. Mas o ovo está lá. Então o mosquito que nasceu continua, então ele não resolve o problema. Então, esse sistema ele exige que você tenha, de fato, um sistema participativo de controle na saúde. Parece que não há muito interesse nisso. Não foi adotado depois. Em alguns lugares continua sendo pelo esforço das secretarias e dos órgãos que estão trabalhando ali. Em algumas cidades isso funciona, mas isso precisaria trabalhar numa escala nacional. Você precisaria ter cada secretaria, de fato, operando essa mobilização. Né? Não é caro e funciona. As questões por que você não opera estão fora do escopo acadêmico e tecnológico do projeto, embora a gente possa discutir isso. Mas o que nós demonstramos junto, esse grupo de gente junto, inclusive do setor de serviço, é que a gente tem solução. Como é que faz, e a solução Você funciona. cria um sistema de combate ao mosquito, envolve uma dezena aí, ou talvez mais, de entidades, o sistema funciona e não é aplicado em território nacional? É complicado, isso já é um problema político, né? Já transcendeu um pouco da parte de ciência e tecnologia. E é difícil, talvez falta formação para os nossos governantes, uma formação científica básica, né? Ou talvez seja um pouco também de falta de vontade política, né? Ou outros interesses, a gente não sabe. Infelizmente isso foge um pouco da alçada nossa de
de ciência, né? Já é uma questão política. Ou talvez, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, né? Porque não deveria ser notícia o fato de várias entidades fazerem um esforço coletivo em torno de um objetivo, né? Como nós estamos vendo hoje aqui com relação ao Pauliceia, uma universidade, um instituto de pesquisa se uniram e desenvolveram um sistema que vai beneficiar os historiadores. No mesmo, né, na mesma linha, a questão do combate à dengue. Mas, infelizmente, parece que a gente tem essa dificuldade, né, nesse país de unir esforços, de criar sistemas, criar redes que possam funcionar. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu diria que esse problema, que é grave, ele não é só do Brasil, né? Se a gente vê hoje, os Estados Unidos está vivendo um combate muito grande entre o governo e os cientistas, né? Então, existe um governo que combate, né, o que a ciência tem produzido, as ideias. Então, eu diria que não é só no Brasil. Talvez o que a gente possa fazer como cientista é melhorar as ações de divulgação científica, que a própria população possa entender plenamente como seria bom adotar, né, essas soluções fantásticas, né? Foi criado em rede, aí, liderado pelo INPE, pela Fiocruz, são instituições conhecidas no mundo inteiro, que a população consiga ver isso como seu e exigir dos governantes, né? Talvez esse seja um caminho, e a gente poderia ajudar melhorando a divulgação científica desse projeto, ajudando na alfabetização científica já desde a primeira infância, para que a população possa cobrar os governantes a levar adiante essas soluções, que eu achei fantástico. Quero agradecer demais ao professor Leduino, também ao professor Miguel Leduino da Unifesp, Miguel ao INPE. Vocês estão fazendo a parte de vocês na divulgação científica, a gente espera estar fazendo a nossa também, enquanto Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia Espacial. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito. Você que quer nos assistir, toda sexta-feira, 10 da noite, na TVT, programa inédito, também com reprise no domingo, às 8 da noite. Nossa programação passa com reprise ao longo da semana no canal Plural 3 da NET em São José dos Campos e está disponível para o seu acesso no momento em que você quiser, lá na internet, Brasil Consciência, nosso canal no YouTube ou no Facebook, Rádio CT Brasil Consciência TV, para que você possa conferir todos os nossos programas. Obrigado pela sua companhia, uma grande semana para você, tchau, um abraço.